Hoje o David não precisa mais ficar lá em cima, agora ele faz toda essa parte musical aí pelo tablet aí. Deus é bom. Deus tem sido fiel com essa igreja, através da sua generosidade. Nós temos alcançado vidas através do YouTube e todos os investimentos que nós temos feito aqui, através da ONG. Nós temos alcançado famílias e você tem feito parte disso. Que você hoje possa ser generoso na presença do Senhor. Quem tem o seu dízimo, a sua oferta, que você possa separar e nós vamos orar para que nós possamos receber a palavra do Senhor. Deus, nós te agradecemos. Eu louvo a Deus por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor tem feito através dessas pessoas, Senhor, dos meus irmãos, que o Senhor possa abençoar a cada família, a cada casa, a cada mão, Senhor, a cada emprego, a cada empresa, a cada, Senhor, lugar onde a Tua palavra, Senhor, tem sido ministrada, Senhor, através dos nossos irmãos. Pai, muito obrigado. Eu te agradeço e te louvo, Senhor. Que o Senhor possa dar, Senhor, sabedoria aos administradores desta casa, em nome de Jesus. Pode vir entregar a sua oferta. Glória a Deus. Dê uma salva de palmas. Quantos estão felizes de estar hoje na casa de Deus? Dê um glória a Deus. Mais forte, glória a Deus. Aleluia, aleluia. Se coloque em pé mais um pouquinho para a gente fazer o nosso momento da conexão. 2 minutinhos para você cumprimentar a pessoa que está atrás e que está ao lado. Glória a Deus. Nosso assento, aleluia. Glória a Deus. Cortou a música assim, do nada? Amém, amém. Glória a Deus. Bom, hoje não choveu, né? Todos os cultos fazem 1 mês e meio que começou os nossos cultos e 1 mês e meio de chuva, né? Algo meio engraçado, né? Eu sempre falo que chuva é sinal de bênçãos, né? Mas era todo dia de culto era chuva, né? Chovia e chovia bastante.
Essa noite Deus colocou um tema no meu coração, e até o momento eu não sabia o que eu ia falar, o que eu ia pregar. Eu sabia o tema, né? E Deus falou um versículo, e eu queria desenvolver essa noite esse versículo com vocês, falar um pouco da vida de Jesus, falar um pouco sobre o reino de Jesus. Esse mês nós estamos falando sobre a salvação em Deus, a salvação em Cristo. Amém? Eu queria que o pessoal colocasse uma imagem que eu irei utilizar hoje. Ele reina, eu mandei no grupo lá do marketing, só para a gente sempre, é sempre bom quando a gente compartilha a palavra, a gente mostrar e figurar isso de uma forma ilustrada, né, para que a gente entenda também. Amém? Quero que você curve a sua cabeça, coloque a mão no seu coração. Senhor, obrigado, Deus, por mais um dia, por mais um domingo. Cremos, Pai, na Tua multiplicação, cremos na Tua abundância, Senhor. Gratos, ó Pai, por tudo aquilo que o Senhor faz nas nossas vidas, pela Tua imensa misericórdia e perdão, Senhor. Fala conosco essa noite, ministra os nossos corações. Jesus, amém e amém. Aleluia. Quantos creem que Deus reina nas nossas vidas? Levanta sua mão. Quantos creem que Deus reina nas nossas vidas? Levanta sua mão. Aleluia. Jesus, Ele reina nas nossas vidas. E Ele continua dos séculos. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. É isso que a palavra fala. Eu vou compartilhar rapidamente no livro de Mateus, capítulo 11, versículo 28 ao 30. Primeiro, olha um pouco essa imagem aqui. A cruz, ela está vazia. E essa cruz foi pesada. Nessa cruz foram deixados as suas ofensas. E tudo aquilo que você faz, e tudo aquilo que nós erramos ou fazemos, Ele deixou naquela cruz. Todo dia, quando nós vacilamos com Deus, a cruz está ali, para nos lembrar que existe um preço que foi pago. Aleluia. Mateus 28, capítulo 11, versículo 28. Coloca aí, Luquinhas. Abra sua Bíblia ou seu smartphone. Venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque eu sou manso de coração, e vocês acharão descanso para a sua alma. Volta ao 28 de novo, eu vou ler. Venham a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu os... 29 de novo. Versículo 29. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e vocês acharão descanso para a sua alma. E o verso 30. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Quantos de nós, muitas vezes, estamos cansados, estamos sobrecarregados, e muitas vezes não temos forças para lutar contra o pecado, para lutar contra as nossas lutas diárias, contra o desânimo, contra a fraqueza.
sobre todas essas coisas. Mateus 28. Venham a mim, todos cansados e sobrecarregados. Jesus está falando para você essa noite, venha a mim. Você está cansado? Venha a mim. Você está sobrecarregado? Venha a mim. Eu reino sobre todas as coisas. Você está com dúvida? Venha a mim. Essa é a mensagem que Deus passa a você essa noite. E eu estava lendo, eu estava pensando em tudo aquilo que Deus estava querendo ministrar em primeiro ao meu coração. Porque antes de compartilhar, Deus tem que ministrar primeiro ao meu coração. Eu estava pensando, Senhor, qual é a mensagem? O que eu vou falar hoje? Os dias estão corridos. O tempo ele não para. E como que a gente enxerga o reino de Deus? Como que a gente enxerga Jesus? Aquele que é soberano, aquele que é dono de todas as coisas. E a palavra fala assim, que primeiro você tem que vir ao Filho, para depois ir ao Pai. Jesus fala isso. Venham primeiro a mim, para que vocês tenham acesso ao Pai. E eu estava pensando assim, poxa Deus, quantas coisas nós fazemos, quantas atividades na nossa vida nós substituímos pelo tempo que podemos passar na Tua presença, pelo tempo que podemos expandir o Teu reino, para que seja evidenciado na nossa vida o sobrenatural da Tua vontade. Quantos querem viver o sobrenatural de Deus? Levanta sua mão, eu quero viver o sobrenatural de Deus. Mais forte, eu quero viver o sobrenatural de Deus. E essa palavra fala, nesse contexto, desse primeiro verso, alívio. O que significa alívio? A paz de Deus que excede todo o entendimento. E o nosso coração e mente que precisa estar contrito junto a Jesus. Quando nós estamos sobrecarregados, o que a gente pensa? A gente pensa em parar tudo. Quando nós estamos cansados, qual que é a primeira ação que a gente toma? Em deixar algumas coisas para que a gente continue andando. E Jesus fala, venham até mim, você que está cansado. E muitas vezes a gente não recorre às coisas sobrenaturais de Deus. Muitas vezes a gente acaba não orando, acaba não progredindo, talvez em jejuar, em orar, e ter um tempo com Deus, e de fato, acreditar que coisas irão mudar na nossa vida. Às vezes eu me pergunto, eu falo, Deus, por que muitas coisas eu preciso ver o Teu sobrenatural acontecer na minha vida? Porque muitas vezes nós estamos cansados de fazer a mesma coisa, de talvez vir na igreja e ouvir, você tem que ter fé para que a tua vida mude, você tem que ter fé para que as coisas aconteçam na sua família. E quando as coisas nós culpamos a Deus. Nós falamos, Deus, eu não quero mais isso, eu quero desistir, eu não quero mais ir na igreja, eu não quero mais ser discipulado, eu não quero mais caminhar em obediência, eu quero fazer da minha forma. Porque as lutas e os obstáculos, eles acabam sobrecarregando a nossa vida. E aí, diante disso, nós acabamos decidindo a fazer da nossa forma,
o nosso braço. E aí vem a frustração. Eu vi uma frase, e essa frase ela me tocou muito. Atrás do não existe um sim. Fala para a pessoa que está ao teu lado, atrás do não existe o sim. Davi, mas essa porta não se abriu. Atrás do não existe o sim. Todas as vezes que estamos conflitados, nós acabamos enxergando muitas dificuldades negativas na nossa vida. E eu estava ouvindo essa mensagem, o cara falou, cara, todo não tem um sim na tua vida. Todo não tem uma porta positiva. Toda porta negativa tem um sim na tua vida. Eu estava lembrando de muitas coisas quando a gente começou. E nós tínhamos já orado sobre isso, orado sobre o culto. Só que muitos não estavam vindo. Muitos não estavam acontecendo. E eu falei assim para Deus, Deus, se for da tua vontade, que o Senhor faça que as coisas fluam de uma forma natural na nossa vida. Que as coisas possam fluir de uma forma natural, não pedir nada. Porque quando a gente pede muita coisa, a gente acaba deixando de acreditar no sobrenatural de Deus. E eu estava muito assim, com o coração assim um pouco incrédulo. Deus, que seja tudo da tua vontade. E que a tua vontade ela possa ser perfeita e agradável. Pois é isso que a Bíblia fala. Que a vontade de Deus ela é perfeita e agradável. E quando eu estava lendo esse versículo, eu estava imaginando algumas coisas. Por que Deus ele não age o sobrenatural dele no nosso querer? Por que Deus não age o sobrenatural dele na nossa vontade? Ela vai se perder da vontade de Deus. Você já notou aquela pessoa que ela começa a crescer? Ou que ela começa a seguir alguém? Eu já citei aqui várias vezes, né? A gente está vivendo agora um tempo de coach. Então, assim, tem código para tudo, né? E às vezes o ego das pessoas, e dessas pessoas também o ego ele vai inflando, que ele vai crendo muito nas ferramentas humanas. E ele deixa as ferramentas sobrenaturais de lado. Não que é errado, não que isso seja errado, mas isso tem que ser mais com equilíbrio. Ah, Davi, mas eu conversei com um casal e eles começaram a fazer um curso de uma pessoa com o codinome M, entendeu? Segundo nome é M, né? Quantos pegaram? E aí, ele falou assim, Davi, agora a gente está lendo a Bíblia, porque a gente começou a fazer o curso. E aí eu falei, cara, tudo que ele fala e tudo que ele explica para você, eu já li em muitos livros, ele está apenas de pegar aquilo, compilar e ensinar. E ele teve fé. Mas tem várias frases, se tem até um livro que ele usa, que é Uma Vida com Propósito, do autor, pastor Rick Warren, pastor americano, que tem muitas frases que ele fala. Pô, é verdade, é verdade. Pô, mas agora eu estou acordando 4 horas da manhã, e eu estou fazendo ginástica, eu estou tomando banho gelado. Falei, poxa, que legal, né? E assim, imagina, você teve que fazer um curso para se aproximar mais de Deus. E a cruz continua ali. E Deus, Ele te dá acesso todos os dias na sua vida.
No contexto também Jesus fala e descreve o jugo como, o que era o jugo? Era uma madeira que eles colocavam nos bois. E essa madeira, ela era uma madeira muito pesada, onde os bois eles levavam mantimentos, né, ou faziam ali algo na terra. E o contexto bíblico do jugo é quando coloca sobre o teu pescoço. Você fica, sabe, quando você tem aquela dor de cabeça, você tem aquela dor nas costas, e você fala assim, cara, isso, está estranho. Mais ou menos isso é um jugo. E Jesus fala, coloca esse fardo em mim. Só que Deus, ele revela isso, Jesus, ele revela isso de uma forma do Evangelho. Transfira isso a mim. Transfira esse jugo, transfira esse fardo. Eu vos aliviarei. E quando Jesus fala isso, ele fala que todas as coisas que nós fazemos, e tudo aquilo que na nossa vida nós cometemos, ou nós planejamos, nós precisamos primeiro alinhar com Deus. Por que isso? Porque se você, e se eu, e se nós começarmos a fazer algo sem uma direção de Deus, e não é que a direção de Deus ela tem que ser bitolada, a direção tem que ser em paz, ela tem que ser livre. O que significa isso? Deus, eu te entrego isso em primeiro lugar, e aí você toma uma ação. Tem pessoas que eu fico vendo, às vezes, e nós damos alguns conselhos, e elas ficam assim, não, mas eu estou lendo a palavra, eu estou com Deus, eu estou espiritualmente bem, eu estou isso, eu estou aquilo. Só que o que está acontecendo? Ela não está entregando para Deus, de verdade, ela não está tomando ação. Quando eu faço um planejamento, e quando eu falo assim, Deus, reina sobre esse lugar, reina sobre essa situação, eu estou entregando para Deus, eu estou tomando uma ação. Quando você toma um posicionamento com Deus, quando você toma um posicionamento com Jesus, você dá liberdade para Ele. Você entrega para Ele a tua vida. E você fala assim, Deus, toma o controle da situação. E isso não vai mais te preocupar. Isso não vai mais gerar jugo, não vai mais gerar peso, porque você está entregando para Deus. A palavra fala que Deus ele tem o controle de todas as coisas. Só que Deus, ele não tem o controle de apenas uma coisa, que é as nossas escolhas. O que nós estamos fazendo com as nossas escolhas? O que você tem feito com as suas escolhas? O que você anda escolhendo por aí? Será que você está escolhendo servir a Deus em todos os momentos ou apenas no momento bom? Escolher a Deus nos momentos bons é maravilhoso. Agora, escolher a Deus nos momentos maus é penoso, gera dificuldade. Quando nós escolhemos a Deus nos momentos maus, nós sabemos que iremos ter uma renúncia e precisaremos fazer uma escolha. Uma escolha de entregar o nosso coração, uma escolha de falar, Deus, reina sobre a minha vida, reina sobre todas as coisas, pois eu quero o seu reino. E o reino de Deus, ele é extenso. Quando nós falamos e nós fazemos uma escolha, Deus ele precisa, de fato, entrar na nossa vida. E a vontade dele,
ela precisa ser executada. Mas não com uma vontade de Jesus assim, de te deixar preso, ou de falar assim, você tem que fazer só isso aqui. Não, porque Deus é paz. Só que muitas vezes nós não escolhemos sentar à mesa de Jesus. Nós ouvimos que a cruz, ela está vazia, nós ouvimos que Jesus pagou os nossos pecados, e que se faz presente o reino de Deus, e que o reino de Deus é um reino de alegria, é um reino de amor. Só que o reino de Deus tem dificuldade. No reino de Deus, existe renúncia, existe escolhas. Quantos já ficaram doentes aqui? Levanta a sua mão. Eu também já fiquei doente. E foi difícil, não foi? Foi duro, você teve que tomar remédio. E talvez você pensou em Deus, Deus cura a minha vida, tira toda a minha enfermidade, tira a minha doença. Eu me lembro que quando estava na época do Covid, quando você pegava a Covid, você tinha medo de morrer. Quantos aqui tiveram medo de morrer? Levanta sua mão. Ou ninguém? Eu vou perguntar de novo. Quantos aqui ficaram com medo de ir para a UTI e não voltar? Ficar sem ar? Eu não gosto de ficar compartilhando muito, mas teve um menino que eu conhecia. É uma história muito bonita, muito legal. Uma história muito linda, na verdade. Uma história de cuidado. Eu conheci esse moço lá em Blumenau, quando eu fui estudar música. E ele era filho de pastor. Eles eram gêmeos, né? Ele e o irmão dele. E ele acabou casando com uma pessoa que eu conhecia, era uma pessoa da minha igreja. E eles tiveram um filho. E quando nasceu esse filho nasceu, prestem bem atenção nessa história. Uma história, muito impactante, para mim pelo menos. Ali no parto, olha só, no parto, estava tudo bem, tudo legal, tudo tranquilo, maravilhoso. Poxa, legal, é um menino. No parto, a criança nasceu com deficiência. Imagina você passar sua gravidez, está tudo certo, está tudo bem, e aí daqui a pouco no parto a criança nasce, né, com uma sequela. Pode acontecer. Pô, Davi, mas você não fala que Deus ele está no controle de tudo? Sim, Deus está no controle de tudo. Mas há algumas permissões de Deus que vai causar desafio na tua vida. Olha só, escuta essa frase. Algumas permissões de Deus que vai causar desafio na tua vida. O desafio da fé, o desafio da perseverança e o desafio do amor. Punk, né? Imagina, Deus permitir algumas coisas que vai fazer você lutar. Por quê? Porque Deus vai desenvolver o fortalecimento na tua vida. Enfim, voltando, nasceu a criança, era um menino, e ela rejeitou o menino. Eles tinham recém-casado, acho que fazia uns 2, 3 anos mais ou menos. Inclusive, quando ela estava grávida, ela falou para mim, a gente se falou pelo Messenger na época, não tinha Facebook, nada. E ela falou, Davi, o nome do meu filho vai se chamar Davi. Eu falei, cara, que bacana, poxa, eu gosto muito desse nome, é um nome que remete à Bíblia, né, é um nome que a gente gosta, e vai se chamar Davi. Nasceu ali, ela rejeitou, no mesmo momento ela pediu o divórcio. Olha só, eles eram casados, estavam felizes, né? Chegou ali no parto, o filho nasceu, deficiente, com uma sequela, pode acontecer, e ela rejeitou. Ela não quis conhecer a criança. Olha só, que algo ruim, não é? Não quis conhecer o bebê. Ela falou para a mãe dela, não quero, rejeitou. O que aconteceu com esse meu amigo? Ele era filho de um pastor ali em Blumenau. Ele assumiu a criança. E
E à medida que ele assumiu a criança, ele teve que assumir um divórcio. Agora sozinho. Como que ele vai olhar para a cruz e vai falar, Jesus, e aí? Como que seria você nessa situação? Você estava casado, feliz. Daqui a pouco você tem um filho, esse filho é um fruto de um amor. Amém? É um fruto de um amor, é um fruto de um casamento legal. Nasceu a criança, ela pediu divórcio e falou assim, eu não aceito essa criança. Eu não aceito. Deus não pode fazer isso comigo. Como é que Deus me deu um filho com sequela, um filho com deficiência? Eu não quero esse filho. Essas foram as palavras dela. Eu era muito amigo ali, amigos próximos, né, a pessoas. Passou o tempo, ela acabou aceitando o filho com deficiência, só que ela já tinha separado da pessoa. Ela acabou casando com a pessoa, e esse meu amigo, ele acabou lidando agora com o divórcio, sozinho, e cuidando desse menino. Ele tinha um grau altíssimo de autismo, e Deus foi melhorando a capacidade cognitiva na vida dele. E eu me lembro até hoje, quando eu cheguei aqui, ele saiu de Blumenau e veio morar aqui próximo, aqui nessa cidade, Araucária. A mãe dele era pastora, os pais dele eram pastores ali. Em 2019, nós se encontramos no evento da igreja, estava tocando nesse evento, e aí eu falei, fulano, está tudo bem com você? Porque eu criei um amor assim, eu falei, cara, a vida do cara foi destruída. Imagina você está casado, aí no parto nasce um filho com sequela. E eu me compadeci muito sobre a vida dele. E aí eu perguntei para ele, né, falei, você está bem, teu filho está bem? E ele postava a foto do filho dele, já falava algumas coisinhas, andava com dificuldade. Eu acho que o filho dele já tinha uns 13 anos. E aí veio o Covid. Olha só, veio o Covid. E por que eu estou contando isso? Para que Deus fale através da tua vida hoje. Para que as suas escolhas sejam escolhas corretas. Para que a minha escolha seja escolhas corretas. Porque tudo que eu planto, eu colho. Tudo que a gente planta, há uma colheita. E aí a gente se encontrou, tal, começou a pandemia, 2020. E aí, no meio de 2020, ele pega Covid. E ele nunca teve nenhuma doença. Nunca bebeu, nunca fumou, nunca usou drogas. E o que aconteceu? Ele sentiu uma dor nas costas, de noite. Ele começou a sentir falta de ar, foi para o hospital. No hospital, já foi para a UTI. Na UTI, não voltou mais. Na outra semana, a mãe dele, pastora, não era uma senhora muito velha, ela não era uma idosa assim, e ela contraiu Covid também. Na outra semana, ela sentiu, né, um cansaço, foi para o hospital e faleceu. E aí, e agora? E o filho dele, o filho morava com ele, ele que cuidava do filho. Olha só como que é a vida. A vida, ela dá muitas voltas, por isso que a gente precisa prestar atenção. Isso não é apenas o universo. Existem fatos do universo. Existem acasos, eu um dia quero trazer até esse contexto bíblico aqui muito interessante, muito complexo. Por que acontecem coisas ruins com pessoas boas? Eu vou trazer isso para vocês, para a gente entender melhor isso. Mas hoje não é o foco. Aconteceu tudo isso. Quem teve que agora ficar com o filho? A mãe dele. E eu me lembro que a mãe dele chorava no hospital, pelo meu amigo.
Porque a mãe dele não acreditava. Morreu o pai e morreu a mãe em 2 semanas. Foi algo muito triste para a família. O pastor agora tem que ficar sozinho, que era o pai dele. E o filho dele voltou a morar com a mãe dele. E agora a mãe dele tem, né? Agora a mãe dele tem o quê? A mãe dele tem que saber lidar com uma pessoa autista. Porque o pai que organizava, que cuidava, e agora a mãe, ela assume esse papel junto com outra pessoa. Por que eu estou falando tudo isso? Porque existem escolhas na nossa vida que voltam. Existe a semente que nós plantamos que volta. E nós não podemos agir de uma forma impensada, de uma forma assim, poxa, o reino de Deus é aqui na terra, o reino de Deus é na terra, mas o reino de Deus, ele é nas nossas vidas. Em 1 João 1,9 fala, se confessarvos os vossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar. Deus, Ele ama você. E Ele tem um plano com a tua vida. Só que esse plano de Deus, e esse reino de Jesus, e o reino do Pai, ele só vai ser ativado na hora que nós fazermos as escolhas corretas, as escolhas certas. Eu imagino que esse meu amigo, ele tinha muito tempo de vida. Ele se dedicava aos jovens, ele era uma pessoa boa, não tinha nenhum vício, e aconteceu tudo isso com ele. Para nós e para mim fica uma lição, eu preciso todo dia me render à vontade de Deus, eu preciso todo dia olhar para aquela cruz e falar, Senhor, me perdoa porque muitas vezes eu sou mentiroso, me perdoa porque muitas vezes eu sou orgulhoso. Me perdoa muitas vezes porque eu escolho coisas erradas. Eu erro. Mas que essa noite você peça perdão e você fale assim, Deus, eu quero o seu reino na minha vida. Eu preciso levar algumas coisas mais a sério. Um dia um professor de música me falou assim, Davi, se você não quer viver de música, não leva a música a sério. Continua estudando, continua se dedicando, mas não leva a sério. Porque se você não levar a sério a música não vai te levar a sério. E trazendo essa analogia de uma forma mais celestial, mais de Deus, se você não levar Deus a sério, Deus também não vai te levar a sério. Você vai ser sempre aquela pessoa inconstante, assim. E Deus fala assim, amém, eu amo você, eu estou aqui, eu posso fazer coisas maravilhosas na tua vida. Mas, cara, você não me leva a sério. Jesus está ali, ó. Jesus está lá, já sentado ao lado do Pai. Já se passaram séculos. E eu creio, Ele está voltando, amém? Eu creio, Ele está voltando, amém? Quem vai subir? Quem vai ver eu subindo? Essa é a pegadinha que eu faço. Gente, Jesus, Ele está à porta. Vamos se arrepender. Vamos tentar levar algumas coisas mais a sério. Eu, Davi, eu preciso levar mais a sério algumas coisas. Eu preciso me comportar melhor. Eu preciso ter mais paciência ali com o meu vizinho, muitas vezes. Ter mais amor com aquela pessoa que eu mando mensagem e não me responde. Que eu falo, Jesus te ama, e passa um mês, a pessoa não me responde. Esse é o reino de Deus. É isso que Jesus quer da nossa vida. Que nós possamos escolher o reino.
E esse reino, ele vem carregado de amor, de compaixão e principalmente de humildade. Se coloque em pé. Se você quer o reino de Deus hoje,